Olá, eu sou Alex Viana do portal de notícias Agora RN. Estou aqui com a empresária Vilma Vanderlei, que está afiliada ao PTC e está disponibilizando seu nome para disputar a Prefeitura de Natal nas eleições do ano que vem. E eu já vou começar essa entrevista. Vilma, olá. Por que a decisão de entrar na política? Primeiramente, é um prazer, Alex, receber você aqui, toda a sua equipe, né? É motivo de muita alegria nesse momento oportuno, onde você está despontando com esse portal, né? Com grande credibilidade diante do trabalho que é conhecido por toda a sociedade natalense, por que não dizer norte e rio-grandense, por esse trabalho comprometido com o jornalismo, com a verdade, com a notícia, e agora nesse canal interativo, onde a sociedade, onde nessa nova conjuntura, as pessoas precisam saber mais e na velocidade em que esse portal se predispõe, e eu acredito muito nesse resultado. Então, a princípio, antes mesmo de responder a sua pergunta, gostaria só de enfatizar e dar essas boas-vindas nessa sua nova jornada e parabenizar por essa iniciativa. E respondendo já a sua pergunta, por que eu optei agora, depois desses longos 13 anos na capital, né, me integrar, me colocar à disposição da política. Alex, eu estou aqui no Rio Grande do Norte há 25 anos, sou pernambucano da cidade do Recife. E nesse decorrer de todos desse período, desses 25 anos, a gente sempre almeja, claro, em viver numa cidade em que as pessoas possam viver mais, viver com uma qualidade de vida melhor, viver de uma forma mais participativa, porque desde criança eu entendo até hoje, eu acho que foi um princípio básico da minha formação, em que as pessoas precisam participar das gestões, para que ela possa ter o poder de opinar, de saber que quem está à frente, na liderança, na gestão da sua cidade, tem interesse assim, de fazer o melhor para que a coletividade possa viver numa situação do bem comum. E é isso que a gente não consegue ver na cidade do Natal. Nesses 25 anos, muda gestões e a gente vê que alguns ajustes precisam ser feitos e eu acredito que eu estou preparada para que isso, uma vez eu sendo candidata e logre êxito, né, vá, sei lá, ficar na parte administrativa como gestora dessa querida cidade que, apesar de ser recifense, mas eu amo Natal, não é à toa que eu estou já aqui há 25 anos e pouco eu vou na minha cidade. Então é isso, eu acho que diante da minha experiência, diante da minha formação na forma administrativa, porque apesar de ser jornalista, radialista, estar à frente de um programa, né, como o que eu apresento aqui na TV União já há 13 anos, mas a minha experiência maior é na questão administrativa, porque não é fácil, você sabe, que se administrar com pouco e tendo muito o que fazer é difícil. E nisso daí, ao lado as modéstias, eu sei fazer muito bem. Qual seria o diferencial de uma prefeita de Natal, Vilma Vanderlei, na gestão? Como? Qual seria o diferencial da gestão Vilma Vanderlei na Prefeitura de Natal? A princípio, Alex, eu entendo que é uma regra básica, a tentativa, né, de você ajustar as necessidades, a prefeitura ao seu orçamento. Porque o que a gente muito vê é que os gestores, na sua grande maioria, ele quer fazer e procura fazer algo que a prefeitura não tem capacidade de compor. E depois começa a atropelar nas próprias pernas e deixar de atender a princípios básicos, necessidades básicas, primordiais, que não podem ser deixadas ao lado ou ser tratadas de qualquer forma, por conta de atitudes que foram tomadas, podemos dizer assim, impensadas. Qual a avaliação que a senhora faz hoje da gestão atual do prefeito Carlos Eduardo Alves, que, segundo tudo indica, será candidato à reeleição, será, portanto, em confirmando sua candidatura, um adversário da senhora na campanha? Olha, eu acredito que a administração do atual prefeito Carlos Eduardo é uma administração mediana. Eu identifico, na minha observação, que uma das maiores necessidades e carências, eu acho que debilidades do atual gestor, prefeito Carlos Eduardo, apesar de toda a sua experiência na vida pública, é a questão que ele tem, da dificuldade que ele tem com a comunicação, dessa interação para com o povo, como nós falamos, inclusive, no início da nossa entrevista, de interagir com o povo, de saber das necessidades e o que é mais agravante, o que é mais, delicado, essa diferença que ele tem para com a Câmara dos Vereadores.
onde votam, onde escutam diretamente o povo para que as coisas possam acontecer. Ele tem essa dificuldade. Ele é como se fosse uma pessoa assim meio que introspectiva. Ele quer prevalecer, aquilo que ele pensa é como se ele administrasse a cidade para ele. E o gestor, a princípio, ele tem que ter como base que ele está administrando a cidade para todos. E muito mais para os outros do que para si próprio. Como empresária, a senhora tem experiência na iniciativa privada, faz gestão pública. Um momento de crise como esse que nós vivemos no país, né? O país, de uma forma geral, está em crise, o Estado, os municípios não é diferente. A senhora acha que o fato de ser empresária termina lhe dando condições, por ter essa visão, de superar com maior criatividade a crise? Com certeza. Olha, como falei, inclusive, já nessa entrevista, que a criatividade, a vontade, a determinação, o otimismo, né, e a experiência administrativa conta muito. Num momento como esse, a gente que, você sabe, à frente de um veículo de comunicação de pequeno porte, mas que sempre deu a sua contribuição à sociedade diante do trabalho que faz, com responsabilidade, e tem a aprovação, a gente sente isso, inclusive, nas ruas. Nós sabemos o quanto é difícil fazer muito, honrar seus compromissos nos dias de hoje, com as dificuldades que nós estamos enfrentando. Sabemos que essa crise que nós estamos enfrentando é uma das maiores crises, pelo menos em toda a minha vida, eu nunca vi algo parecido, Alex. Porque nós estamos vivendo uma crise política, acima de tudo, uma crise econômica e uma recessão. As pessoas hoje não têm poder de compra e as coisas precisam acontecer. Então eu acho que a criatividade, o bom senso, o pé no chão vai valer muito e vai ser um grande diferencial para toda a classe empreendedora, né? Que é muito sacrificada em todos os tempos, principalmente num período como esse que nós estamos atravessando. E para finalizar, o que é que a senhora diria para o cidadão que vive em Natal, que vai passar por um processo eleitoral no ano que vem? O que é que a senhora diria para ele, para convencê-lo de que a senhora é uma opção viável para a Prefeitura de Natal, no sentido de ter boas propostas? Alex, uma vez eu sendo candidata, né, porque eu fico, inclusive, muito lisonjeada por esse convite feito pelo seu presidente, né, do PTC, o Antônio Venâncio, pelo Garrido, né, que também está à frente desse partido, que tem ideias fantásticas de crescimento, trabalhando o pé no chão, com a verdade, com vontade de acertar, de fazer crescer, trazendo para o seu quadro, né, pessoas que realmente vistam a camisa, que não tenham a vaidade de ter o cargo pelo cargo, que coloque pessoas técnicas à frente da sua administração. Eu acho que o grande diferencial, caso eu seja candidata e eleita, é tudo isso, é colocar a minha experiência de vida, né, em prol da sociedade, em prol da coletividade, do bem-estar de todos. Você me conhece, já conviveu comigo aqui em algum período, uma coisa assim mais próxima, você sabe que uma das maiores virtudes que eu tenho é a humildade, eu sei ouvir as pessoas. Eu sei ouvir e sei me colocar no lugar de cada uma. Então, eu acredito que será meu grande diferencial. Colocarei, no caso, toda essa experiência, né, vivida ao longo desses 25 anos como empresária, bem-sucedida, posso dizer assim. Não é empresária que tem muito dinheiro, que eu não tenho, a verdade é essa, mas eu vivo bem, com minhas empresas financeiramente falando saudáveis, pagando seus compromissos, honrando, né, com o que ela se dispôs a fazer. Então é isso. Eu acho que eu tenho muito a colaborar e colocar a minha experiência a favor do povo do Natal, nessa cidade que eu adoro.